Tutameia começa agora uma transmissão especial em homenagem ao povo de São Paulo, ao desassossego do povo paulista, nesse 25 de janeiro, dia dos 470 anos da cidade de São Paulo. A gente está aqui no pátio do colégio, onde acontece algum tipo de cerimônia, né? Tem lideranças religiosas, lideranças políticas, mas antes de a gente continuar, e quando eu falo a gente, estamos aqui, a Eleonora e eu, e antes de mais nada, a gente reafirma nosso apoio e nossa solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange. Voltamos então, vai estar aí a cerimônia, então eu vou mostrar um pouco aqui o pátio do colégio, que é o local de onde supostamente Anchieta lançou a pedra fundamental do que veio a ser um colégio, e ali é tido como marco da fundação da cidade de São Paulo. Isso, para muitos historiadores, faz parte da mitologia da cidade. E quem vai falar sobre isso para nós é a historiadora Débora Neves, que é uma especialista em patrimônio histórico, patrimônio cultural, e coordena o grupo de trabalho do Memorial do ICOD. Débora, o que você nos conta então sobre o pátio do colégio? Olá, eu sou Débora Neves, historiadora, e hoje eu estou aqui a convite do Rodolfo para falar um pouquinho sobre este lugar que é o pátio do colégio, que é envolto sobre tantas místicas e mitos, né, da criação e fundação da cidade de São Paulo. E é importante a gente refletir sobre algumas questões, talvez não sejam novas, mas para a gente pensar em que tipo de sociedade nós criamos, que precisa desses espaços que remetem ao passado, ainda que falsamente, para criar um senso de coletividade comum nos espaços públicos, né? Então, o pátio do colégio é esse lugar em que a gente imagina que a cidade de São Paulo foi fundada, como se a gente tivesse exatamente um lugar e um momento específico em que a cidade é fundada, mas quem estudou aqui em São Paulo provavelmente já ouviu a história de que ali no pátio do colégio a cidade foi fundada também por conta da sua vista para toda a área central e leste da cidade de São Paulo, chegando até o norte com vista da Serra da Cantareira. E é interessante a gente pensar do ponto de vista estratégico mesmo, né? Quem visita hoje essa região e consegue adentrar o espaço do pátio do colégio, de fato tem duas vistas muito interessantes. A primeira é quando entra logo ao lado esquerdo, vê ali uma parede de taipa, que é de fato a única coisa que remanesce do edifício original naquele espaço, né? Pois talvez seja novidade para algumas pessoas, mas aquele edifício que nós conhecemos hoje, ele não é original. Ele é uma criação dos anos 70, durante o período da ditadura, que teve ali o intuito, não apenas aqui na cidade de São Paulo, mas em âmbito nacional, de reforçar essa ideia da nacionalidade e dessa modernização, que na verdade foi uma modernização bastante conservadora, que não olhava para frente sem esquecer o passado. Mas de qual passado a gente está falando, né? A população indígena, por exemplo, é absolutamente subalternizada neste lugar, que lhe era o lugar de natureza, né? De onde a população indígena de São Paulo vivia e se estabeleceu. E se estabeleceu ali por conta justamente desta vista. Era um ponto muito estratégico. Vale lembrar que a gente tem o rio Tamanduateí, que embora hoje canalizado ainda passa por ali, pela região central, pela Várzea do Carmo, né? E então os indígenas conseguiam identificar e verificar qualquer tipo de ameaça que estava entrando pela cidade. Pois bem, os portugueses então se apropriaram deste lugar
e a presença indígena é praticamente nula nesse espaço, né? Vale lembrar que a gente tem ainda uma estátua do Padre José Anchieta, que fica na Praça da Sé, como uma homenagem, mas a presença indígena no centro de São Paulo, ela é absolutamente invisibilizada e irreconhecível, assim como a presença negra, que também teve uma ocupação muito importante nesse território, em especial o Largo do Rosário, que hoje é, não à toa, o Largo do Café, ou ali a Praça Antônio Prado, prefeito Antônio Prado, inclusive, que foi quem desalojou a Igreja do Rosário dali da região central para a região do Largo do Paissandu, que é uma construção já de 1912. Portanto, acho que é importante nesses 470 anos a gente pensar em como essas narrativas construídas, especialmente durante o período da ditadura, foram muito importantes na construção dessa coletividade, dessa identidade coletiva nos anos posteriores à ditadura, e invisibilizaram e reforçaram essa narrativa que apenas a presença branca é que trouxe prosperidade e progresso para a cidade de São Paulo e mesmo para o Brasil. Então, a minha reflexão aqui hoje para vocês é para lembrar que esse é um espaço que é um falso histórico, portanto, não é considerado um patrimônio histórico pelo Estado, pelo menos, e o que é tombado pelo Compresp é apenas essa parede de taipa que remanesceu e a pedra fundamental da igreja que remanesceram das sucessivas demolições que aconteceram ali naquele espaço. E a gente perdeu, além de tudo, um sítio arqueológico que poderia contar também a história da população negra e indígena que ocuparam aquele território. A população indígena antes da colonização e a população negra que foi trazida para cá e escravizada, mas que ocupou aquele território legitimamente. Então eu deixo aqui a minha contribuição, espero que seja de bom proveito e aproveite a caminhada, corrida com o Rodolfo, a quem eu parabenizo por essa iniciativa que vem todo ano unindo a história com a prática desportiva, em especial a corrida que eu gosto tanto. Um abraço para todo mundo. E ao som então do hino nacional, a gente segue nessa jornada pela um pouco da história de São Paulo. Que delícia, hein? Saudade de correr, o povo já com medalha no peito. Corre lá, meu, tá... É isso, assim como a corrida, a caminhada que fazemos é uma homenagem à cidade, mas tudo, é uma homenagem ao desassossego do povo de São Paulo, a intrepidez dessa luta. Prediões antigos aqui, né? Opulência de uma cidade. Bancos e mais bancos. Então, aqui está fechada a Rua do Comércio, porque por ela, pela Rua do Comércio, que a gente chega ao Largo do Café, que foi um dos pontos que a Débora Neves falou pra gente, né? A gente vai chegar lá por outro caminho. Eu vejo que a corrida, ela, claro que ela mexe um pouco com a cidade, mexe um pouco aqui com esse... A gente tem que... Quero ir até a Praça Antônio Prado, que pelo jeito também está fechado, onde fica a estátua do Zumbi. Então a gente vai ali, está ali a estátua do Zumbi. Vamos ali só mostrar. Então, aqui nessa região ficava então a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, citada pela Débora Neves. Ali o Largo do Café, que faz esse conjunto aqui com a Praça Antônio Prado. E mais recentemente então foi inaugurada aqui uma estátua em homenagem a Zumbi. Então aqui espero que... Olha, vê que está pegando, acho que... Tem que botar mais pra cima. Aí, agora sim. Então tá aqui. Então aqui é a estátua de Zumbi. Nós estamos aqui com 500 metros apenas. Zumbi dos Palmares, herói negro e ícone da luta por liberdade, igualdade e justiça.
Foi morto em 20 de novembro de 1695, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra no Brasil. Seu legado de justiça não se findou com a aniquilação do Quilombo dos Palmares em Alagoas. E aí então segue a homenagem, e a gente também faz aqui homenagem ao movimento negro. E seguimos a nossa jornada aqui pelas entranhas do centro paulistano. Vamos lá. E vamos seguir agora em direção àquele que é o ponto, talvez um dos pontos mais marcantes da cidade de São Paulo, a Praça da Sé. A Praça da Sé tem história que não acaba mais. Ponto, palco de grandes manifestações populares, durante a ditadura, desde muito antes até, né? Mas a gente lembra aí durante a ditadura as manifestações como a do movimento contra a carestia e muitas outras sobre as quais eu vou falar depois. Antes eu queria contar um pouco da minha história com a Praça da Sé, porque foi ali, na sede da OAB de São Paulo, que eu fiquei eu conheci sobreviventes do massacre do Carandiru, que é uma das tantas chagas na democracia do Brasil, democracia de São Paulo, uma chaga no estado de São Paulo. E um deles, que vim a conhecer depois, é o José Roberto de Jesus, que eu trago agora para você. Ele hoje é professor na rede estadual, professor de ensino médio e fundamental, é formado em Direito, em pós-graduação em Direito Civil e conversa aqui com a gente sobre aquele dia terrível para todos nós. A gravação foi feita no casarão da Faculdade de Sociologia e Política, onde acontecia uma exposição de obras de arte produzidas por um outro ex-detento, outro sobrevivente do massacre do Carandiru, Luiz Carlos Paulino, que também vai estar conosco ao longo dessa jornada aqui, por meio de um vídeo. Por enquanto, então, vamos ficar com a história que nos conta José Roberto de Jesus. Aí depois de vários disparos, aí eu vi algumas bombas, né? Para mim era bomba de efeito moral, né? Aquelas de gás, né? E ficamos dentro do xadrez. Me perguntaram como você sobreviveu, né? Primeiro o medo, né? Porque na hora que eles começaram a atirar, deu medo, né? Vamos ficar dentro do xadrez, né? O xadrez, as portas tudo abertas, né? Assim, mais ou menos depois de um bom tempo aparece primeiro o que apareceu sem nada no rosto. Eu acho ele até muito corajoso, o capitão Biratão. Ele nem existe mais, tá? Falando seu nome, porque esse não existe mais. Ele teve problemas, acho que foi a esposa dele, né? Acabou tirando a vida dele, né? Bom, ele chegou de cap e aí falou assim, ó, todo mundo nu, tirar a roupa e vai saindo. Aí os rapazes, como eu sou alto, né? Eu tenho 1,92 m, né? Os rapazes estão mais baixos assim, aí, né? Quando eu vi a senhora, o último. Mas quando eu coloquei, ia sair para fora assim, na rua 10, assim, tinha já um piolo, tudo estourado, sabe? Aí virei assim, a esquina para pegar o corredor é enorme, os caras já tinham desaparecido. Aí eu falei, oh meu Deus, clamei a Deus, tá? Clamei a Deus. Eu falei, oh meu Deus, me ajude, né? E aquele pavor, aí já não era o medo, né? Porque viu cérebro, o cara tudo estourado. Aí nos outros xadrez, tudo assim, as torneiras abertas, já escuro, já parece que era umas 6 horas da tarde, sabe? Já estava meio escuro, né? E caminhando assim, aí uns caras mortos dentro da cela, porque bem antes a gente ouvimos muitos tiros, né? Então, para mim, pensei que era sapo, né? A gente tinha esse costume, não é sapo, os caras estavam atirando. Mas não, aí o que estava pro lado? Tinha uns guarda, eles estavam com roupa preta, touca ninja, tinha um que, sabe, tipo paralisado com uma metralhadora. Eu passei assim,
tipo paralisado, segurando assim. Eu creio que ali, sabe, a mão de Deus ali agiu, porque eu passei, ele ficou parado ali, tipo congelado. Talvez hoje, eu calculo assim, ele estava daquele jeito, porque eles já tinham tirado bastante, eles já tinham matado bastante. Aí quando eu cheguei no final da galeria, para pegar o corredor para descer a escada, tem uma parte chamada de esporte. Tinha um monte de cara deitado lá, tudo, sabe, uma coisa horrível mesmo, horripilante, sabe? Parece um filme de terror. Então nessa eu tô nu, né? Então, sabe, completamente trêmulo, com medo, sabe? Mas eu tinha que caminhar, não podia parar, né? Sabe? E caminhando. E os meus amigos, meus companheiros de cela já tinham sumido tudo, eu nem sei onde eles estavam mais, né? E aí o que eu fiz na hora que eu desci a escada, aí os corpos de peso na época, eles jogaram óleo, essas coisas na escada, que era para dificultar a equipe do choque, né? Porque afinal, não, o choque entra, eles dão uma borrachada em todo mundo, então jogaram óleo na escada, tudo assim. Nossa, aí eu desci escorregando. Aí embaixo, chegando, né? Porque era o segundo andar, embaixo já é o térreo, né? Aí na hora que eu cheguei embaixo, assim, que eu escorreguei, já caí uma parte onde não era o pátio, mas como que eu digo? É uma parte que chamava de gaiola, né? Gaiola porque é bem enorme, assim, quadrado, cheio de grade, onde chegava o alimento, as visitas chegavam, ficavam do outro lado, né? E o pátio está do lado, assim, né? Então tinha uma portinha estreita, né? Aí o que eu fiz, né? Antes que eu caí, aí, assim, daí que aparece um do choque, que estão com cachorro, com as máscaras deles, né? Com capacete, aquelas botas, tudo, né? Aí um que tá com cachorro, um policial, só fala assim, pega esse negão, pega o negão, pega o negão. Aí vem correndo, eu tava com a mão, porque eu caí, ele se levantei e coloquei a mão assim, quando eu vi o cara vindo correndo de lá, né, e não era uma distância muito longa, né? Bem, eu tenho 1,92 m, minhas pernas, né? E eu tava bem jovem na época, né? O que eu fiz? Tirei a mão da cabeça, saí correndo assim, só mirei a porta, a direção do pátio, porque eu tinha que ir, o trajetório era para ir para o pátio, né? Aí eu analisei assim, aí fui correndo, aí vi uns caras deitados assim, não sei se os caras estavam vivos ou mortos, aí só calculei uma parte, já não sei se alguém na sua juventude, porque eu vim no interior, né? Andei muito em lagoa, sabe? Então eu me joguei assim, ó, de peixinho assim, calculando para não cair, porque eu não sabia se os caras estavam vivos, né? Para não cair em cima, né? Aí pulei assim, graças a Deus, eu falo muito em Deus, porque ele não soltou o cachorro aquela hora. Se ele solta o cachorro me pegava. Aí eu caí naquele meio ali, aí fui arrastando, os caras estavam tudo no meio do pátio, né? Os que estavam vivos, com a cabeça assim no joelho, com a mão na cabeça, tudo nu, sabe? Consegui, aí que eu fui, porque não tem nada, fui indo, sabe, tipo um animal peçonhento que vai, sabe, rastejando, fui aí entrei no meio, não sei isso, né? Eu acredito que Deus me guiou naquela hora, porque eu fui no meio e fiquei ali, né? Então só minha perna tudo ralada, né? Mas não estava nem sentindo, né? Aí fiquei ali com a mão na cabeça assim, a mão na cabeça e a cabeça assim nos joelhos, né? Sentada, né? E daqui a pouco começou a cair uma garoinha assim, aí viu muito corpo dos companheiros lá, saindo até fumaça, né? Saindo fumaça, por causa que já estava esfriando, né? Daqui a pouco alguns soltavam aquelas bombas de efeito moral, daqui a pouco aí algum cachorro vinha, do lado, aqui tem um pátio, né? Aqui mais ou menos. Então, aqui é a cela, tem um outro. O pátio tem ali num dos quadros que estão ali, é o pátio. Então, tem um pátio, e embaixo assim, então, dentro do sistema, né, o que tinha lá dentro do sistema penitenciário? Tinha igreja católica, igreja evangélica, centro de umbanda, as partes de trabalho, né, que é onde fazia uns componentes, na época que usava para televisão, chamava de transformador, né? Então, tinha uma outra parte que fazia também, que montava, né? Fazia não, só montava brinquedo para criança, né? Que era de empresa, né? Então, muitas pessoas que trabalhavam nesses locais,
Cada 3 dias trabalhado, ganhava um e também tinha um pecúlio, ganhava, né, um cigarro, né? Ganhava não, estava trabalhando, né? Então, isso me ajudou, né? Mas o que aconteceu, voltando nessa parte? Os cachorros pegavam os que estavam assim no lado e saía arrastando. Aí, daqui a pouco eles soltavam uma bomba, ouvia umas rajadas, daqui a pouco eu ouvi muitos deles dando risada, sabe? Eu achei, né, tudo bem que ali era tudo, tinha muito preso também, não, mas sabe, ali, pura maldade, era pura coisa ruim mesmo, sabe? Eu creio que tem muitos desses, infelizmente, desses policiais, eu creio que ficou doente, porque foi muita maldade, assim, os que participou e talvez alguns participou, não teve, né, não tirou a vida, né, mas aqueles que tiraram a vida, não sei, talvez, acho que ficou até meio perturbado, porque foi, assim, uma covardia, né? Bom, nessa tortura, depois de muito tempo, já escuro, aí eles mandaram a gente subir. Aí era para subir por fila, né? Assim, a parte da frente. Até quando chegou na minha parte, mais uma vez eu supliquei a Deus, sabe por quê? A minha perna, ela adormeceu. Adormeceu, travou assim, travou, não conseguia, e eles tinham que ir no dia rápido, né? Mas eu vendo aquele, né, muitas pessoas que já tinham até sido ceivado, né? Aí eu consegui levantar, mas a hora eu não sei, porque já era de noite, sabe? Os pavilhão tudo escuro, tudo, aí consegui levantar. É uma coisa que eu me lembro bem, eu evitei muito assim olhar para qualquer lado, assim, de olhar para a cara deles, né? Eu sou alto, né? Então eu evitava. Aí eu só lembro que eu dei um pouco assim, até a perna, eu fui assim meio, muita dificuldade, né? Aí chegou um perto de mim, né? Um PM, eu estou com a mão na cabeça, olhando assim, que ele falou, não olha para minha cara, não olha assim. Aí ele pegou e falou assim, encosta nele aí. Eu falei, não, que é isso, né? Eu não encostei, né? Queria que encostasse num outro, né? Eu não encostei, né? Aí ele falou assim para mim assim, né? Com quanto tempo você está aqui? Daí eu peguei e falei assim, aqui eu estou há uns 3 meses. Né? Ele falou, você está 3 meses aqui? Aí daqui a pouco já veio um outro PM, que eu olhando assim por baixo, estava vendo um outro PM, as botas. Aí tem na bota dele aqui assim, isso daí ele tinha puxado, veio, puxou uma daga da bota assim, aí chegou perto assim, falou, qual que é? Perto, né? Pensando que eu estava, sei lá, retrucando alguma coisa. Aí ele fala assim, não, isso é laranja, deixa aí. O cara pegou, sumiu, daí quando ele falou isso assim, sabe, eu falei, nossa, graças, né? Porque senão eu ia ficar ali, não tinha nem, ainda tinha que subir lá para, porque a gente estava, depois eles queriam que estava mandando nós para celas, né? Mas aí já tinha parado um pouco a matança, mas né, podia ser esfaqueado ali, furar e tudo, né? Bom, quando cheguei, aquele dia, se eu não me engano, eu fiquei no 4º andar, eles foi colocando na cela, não sei se era quarto andar mesmo, né? Junto com muitos de presos, e aí no outro dia, muitos presos também ficou carregando os caras que estavam mortos. Tinha um cara morto na fossa do elevador, vários xadrez. Eu morava no 2º andar, morreu várias pessoas. O local que eu queria que eles mais mataram foi no quarto e no 3º andar, lá em cima. Foi o local, assim, que eu soube que foi o local que mais teve morte, porque o que aconteceu nesses andares, porque eles vieram de baixo para cima, né? Então eles pegou um pouco embaixo e lá em cima, com todo o gás, eles colocavam a metralhadora na porta, né? É uma porta de aço, como eu falei, ela tem uma abertura no meio, sabe? Onde era para, quando estava todo mundo trancado, pegar um café, alguma coisa, né? Era para essa abertura, né? Então eles colocaram a metralhadora. Quer dizer, não tem nada para se proteger. O centro é uma efervescência, mesmo em feriado, com muito menos gente do que o normal. Aqui então é a entrada do metrô, a estação central do metrô, né, onde há o entroncamento das linhas norte e sul. Eles dizem leste-oeste, mas é basicamente a região central, que vem ali da Barra Funda, que é a periferia da região central, até lá a zona leste. A linha azul e a linha vermelha aqui se cruzam.
Essa é a entrada aqui da Praça da Sé, da Estação Central do metrô. A gente vai fazer aqui um contorno rápido. A Praça da Sé é esse gigante, olha ali, aqui para ver a catedral. Aqui na minha frente está a Unesp, né, a Universidade de São Paulo. Aqui a gente vai passar mais perto, o Paço da Justiça. Então vamos só até ali o Corpo de Bombeiros, fazendo esse circuito periférico da Praça da Sé. Praça da Sé, uma vez eu entrevistei o artista mais conhecido como Elvis da Paulista, e ele me contou que a Praça da Sé é o lugar onde chegam os desassistidos, os vulneráveis, os que vêm buscar a sorte ou em São Paulo, tentar uma nova vida em São Paulo, e não tem por onde. Então se encostam aqui na Praça da Sé 1, 2 dias para ver como é a vida aqui, como é a luta. Talvez encontrar um quarto que possa ser alugado, talvez encontrar um trabalho inicial que lhe permita. Tem grade por tudo aqui. Então é aqui que fica o povo hoje você vê, está vazia aqui a Sé. Tem alguns monumentos, algumas obras de arte. Aqui você à frente da estação, o Corpo de Bombeiros, e a gente segue pela periferia da Praça da Sé, digamos assim, de novo, né, a mostrar o Palácio da Justiça e chegar àquele que é o grande palco das manifestações, ou foi durante um largo período, o grande palco das manifestações populares. Fazer um 360 aqui, para você ter uma ideia do que se vê na Praça da Sé. Claro que hoje também deve ter alguma missa especial. Estou vendo que está cheio de carro de polícia aqui, carros estacionados aqui em local que normalmente não é permitido. Tem carros oficiais, então vai haver uma comemoração oficial. Vamos entrar então aqui. Aquele que é, como eu falei, o grande palco do desassossego do povo de São Paulo, a Praça da Democracia, a Praça da Sé. Em dias de manifestação, toda essa área aqui fica tomada por bandeiras, pelo povo organizado, por pessoal com microfone, pessoal com faixas, cartazes.
fazendo a sua manifestação, fazendo a sua fala. A gente tem, então, essa área, cabe gente que não acaba mais, porque se espalham pelas laterais, e aqui mesmo, quando é para luta, o povo se concentra de forma, cada um fica mais junto do outro, né? Então, como eu falei, aqui houve a manifestação da Eucaristia, foi um dos marcos usado aqui a Praça da Sé. A gente tem aqui, eu vou só mostrar de frente aqui, a estátua da Anchieta, né? Vou ficar um pouco mais longe aqui, para mostrar a estátua de Anchieta, né? Estátua da Anchieta. E agora então vamos chegar, como eu falei da manifestação da Eucaristia. Hoje, 25 de janeiro, se completam 40 anos do marco inicial, daquele que foi o grande marco da jornada da luta pelas diretas já. Houve então o grande comício no dia 25 de janeiro de 1984, aqui na Praça da Sé, Franco Montoro, todas as forças políticas, né? E dando a largada então para esse movimento, que foi um movimento de luta e resistência pela democracia, para enfrentar a ditadura militar. Esse aqui é o marco zero da cidade de São Paulo, né? É daqui que são medidas as distâncias para outros estados, para outras cidades, e é a partir daqui também que a numeração das ruas, começa a numeração das ruas. A parte da rua, o início de cada rua é a parte dela mais próxima daqui do Marco Zero. Eu falei de uma manifestação contra a Eucaristia, falei da manifestação das diretas já, que você foi quase no fim da ditadura, mas talvez a manifestação mais simbólica, mais dramática que houve aqui foi a missa em homenagem a Vladimir Herzog. E há alguns anos eu fiz um projeto chamado Corrida por Manuel, em homenagem a Manuel Fiel Filho, operário assassinado pela ditadura militar. E nessa jornada, uma das caminhadas foi até aqui as escadarias da catedral, com a participação dos jornalistas, com a participação de Eudálio Dantas, que foi um dos comandantes dos jornalistas naquela jornada importante de defesa da democracia em 1975. Então, naquela oportunidade eu conversei, o Eudálio era então em 2016, ele estava com 85 anos e eu pude conversar com ele e ele nos falou um pouco sobre aquele movimento, a luta contra a ditadura. Vamos ouvir então, ouvir e ver Eudálio Dantas, sempre presente, ele que morreu 2 anos depois dessa entrevista, morreu em 2018. E está presente conosco sempre, com os jornalistas do Brasil, pelo seu exemplo de luta e dedicação à causa dos direitos humanos e à causa da democracia. Fala, Eudálio. Aqui, Catedral da Sé, 40 anos depois do culto ecumênico em homenagem a Vladimir Herzog, organizado com a participação e liderança do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, então presidido por Eudálio Dantas, que fala pra gente. Bom, é um fato historicamente registrado e reconhecido a realização do culto ecumênico aqui como o ponto de partida para a queda da ditadura militar.
Foi a partir desse culto onde se verificou uma demonstração ao mesmo tempo de repúdio e contra o assassinato do Vlado, que simbolizava os outros assassinatos. Antes do Vlado tinham sido mortos 21 jornalistas, presos e torturados e mortos. E o Vlado foi o primeiro a não ser sepultado em silêncio, não dos jornalistas, das vítimas gerais da ditadura militar. A multidão que aqui compareceu, 8.000 pessoas, significou a primeira grande manifestação de massa depois do ato institucional número 5. Isso tem um significado muito importante, porque qualquer manifestação era reprimida. E aqui, a possibilidade de repressão, nós tínhamos essa praça cercada, metralhadoras montadas aí nos prédios vizinhos, e a ameaça de que qualquer manifestação fora do culto significaria a necessidade de uma reação do aparelho. Nós tínhamos aqui cerca de 500 policiais espalhados pelo entorno e infiltrados na multidão. Quer dizer, qualquer movimento, vamos dizer, movimento que extrapolasse o culto, uma passeata, um grito de protesto, qualquer coisa. Essa multidão deu um exemplo de civilidade que era exatamente o contrário da truculência da ditadura. E foi essa a demonstração, porque a multidão, a pedido do Dom Paulo Evaristo Arles e meu, saiu daqui da catedral em silêncio, em pequenos grupos. Dizia o Dom Paulo de uma maneira muito significativa e poética: a multidão se escoou como as águas limpas dos riachos. Isso aí foi, portanto, um momento de grande significado na luta contra a ditadura militar. Bom, saímos então da área da Praça da Sé e vamos pegando aqui a Rua Direita, outra rua muito simbólica aqui do centro de São Paulo, rua que já foi, ainda é do comércio, mas quando a gente chegou a São Paulo há mais de 40 anos, era a efervescência, né? Tinha um mapping lá embaixo, lá na frente do Teatro Municipal, e a Rua Direita era o símbolo da pujança do comércio paulistano. A gente está pegando esse caminho aqui, fazer um caminho um pouco mais longo para mostrar um pouquinho da Rua Direita e já abrir espaço para o nosso próximo convidado. A gente está falando de democracia, de direitos da Rua Direita, a Rua Direita, mas também de direitos, de leis. E eu quero trazer aqui mais um convidado que é formado em Direito, mas atua mesmo como artista plástico e que fala pra gente sobre os abusos do direito, sobre as falhas da democracia. Eu estou me referindo a Luiz Carlos Paulino, que é também um dos sobreviventes do massacre do Carandiru. Artista plástico, ele nos deu entrevista no casarão da Faculdade de Sociologia e Política, onde acontecia uma exposição das suas obras, muitas delas, as que estavam ali expostas, tendo como tema exatamente o massacre. Fala, Luiz Carlos Paulino. Boa tarde, me chamo Luiz Carlos Paulino, sou um dos sobreviventes do massacre na Casa de Detenção, Pavilhão 9, 2 de outubro de 1992, onde ocorreu aquela execução sumária
diante de uma barbárie fez o Estado de São Paulo, né? A qual o governador Luiz Fleury Filho ordenou que os militares, juntamente com o coronel Biratã e os batalhões de militares, invadisse o pavilhão, né, e executasse pessoas indefesas, presos ali que tinham suas penas que não tinha transitado em julgado, não tinha conclusão. Pelo contrário, os que foram mortos naquela época poderiam ter sido absolvidos, mas eles perderam a sua vida porque a imprudência do Estado foi tamanha, onde que eles cometeram a ilegalidade, infringindo a norma, né, da Constituição Federal. E observamos que eles mataram 111, mas na verdade vieram falecer mais de 300 pessoas, aonde os jornais descobriram mortos que estavam com a sua matrícula descrita em seu corpus. Eles foram encontrados no cemitério de Perus, no cemitério da Vila Formosa e também na descida de Santos, ali jogado no meio do mato. Então é prova que era época de política e também o coronel Biratã foi consagrado na política com o número 111. Olha aí que barbaridade fez o Estado e a política em si, né, em face dos apenados, em face daqueles que estavam sob a tutela do Estado. O Estado tirou os mesmos, o suposto infrator, né, das famílias, para ser levado ao presídio e ser ressocializado, onde que o Estado comete uma execução sumária, matando pessoas indefesas. E observamos 31 anos, ainda não há punição alguma. O Estado, na verdade, juntamente com algumas autoridades, né, judiciárias, coadunam com essas ilegalidades, né, deixando por debaixo do tapete essa infração, querendo apagar a memória. Prova é que até implodiram o complexo do Carandiru e querem apagar a memória. Mas nós que estamos aí como a primeira frente, né, dos sobreviventes do cárcere, são pessoas que sobreviveram, que traz consigo essa marca na alma, essa cicatriz, essa sequela psicológica que o Estado deixou em nossas vidas, né? E nós não iremos se calar. Nós queremos que os mesmos que cometeram essa atrocidade no dia do fato sejam punidos. E a punição é essa. A lei é igual para todos, que eles devem cumprir pena no regime fechado. Essa é os nossos desejos, né? Que a lei seja cumprida, que a lei seja para todos de iguais. A sua luta pela preservação da memória, pelo resgate desse crime cometido pelo Estado contra, enfim, todos os assassinados, mas contra o povo, contra a lei, né? Contra a lei. Uma das suas atividades é a atividade artística, mostrando cenas como essa, de uma exposição aqui em São Paulo. Tem vários quadros aqui que eu estou mostrando. E queria que o senhor, então, comentasse um pouco sobre a sua arte, essa arte que é, ao mesmo tempo, registro, memória, jornalismo, denúncia, enfim. Certamente, com a arte eu busco os fatos reais ocorridos no dia 2 de outubro de 1992, para que, através
desta arte, né? Esta obra, muitos venham conhecer o fato real, né? E como medida de justiça, peço o inventário desse ato ilegal cometido o próprio Estado, cometido pelos militares. E uma coisa é que os que mais que morreram no dia eram pessoas morenos, pessoas negras, né? Até esse preconceito o Estado traz na memória. E observamos que eu trago nas pinceladas desse cenário, demonstrando a arte para que venham ser lembrado essa memória, né? E que não venha a ser apagado. Eu falei tanto de direito e democracia porque o nosso próximo local a visitar aqui é exatamente o Templo do Direito e quisera ele ser também o Templo da Democracia. Nem sempre foi isso que aconteceu. A gente vai chegar a ele por essa finalzinho dessa rua aqui, que é a Líbero Badaró, que está sempre presente na memória e nas pernas dos corredores, dos que participam da São Silvestre. É uma subidinha que vem desde lá ao Teatro Municipal, uma subida forte. Aqui já tem uma subida que dá para cansar aqui, e que vai levar ao início da Brigadeiro. Então esse é um marco para os corredores, para quem participa da São Silvestre, que também tem vários prédios históricos, né? Essas igrejas aqui, igreja, capela, e ali sim, então, estão as vetustas arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, palco do desassossego das elites e também do povo. A mais recente, a mais recente manifestação grandiosa foi no dia 11 de agosto de 2022, durante a campanha eleitoral presidencial, em que houve aqui um manifesto de apoio, foi lido aqui um manifesto de apoio que reuniu de empresários a intelectuais, a professores, a entidades, um momento marcante para muitos, um momento de virada na campanha, marcou e tudo isso aqui está cheio de gente acompanhando as leituras do manifesto, né? Que foi feito lá dentro. Enfim, aqui também, claro, tem outros episódios fundamentais para a história da democracia, que a leitura da Carta aos Brasileiros de Goffredo Telles é também outro episódio que os democratas não podem deixar de lembrar aqui no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito. A gente não pode se aproximar mais porque os cães estão ali protegendo, né, os seus humanos. Ó. E a Eleonora está aqui também com a gente. E aqui então, essa igrejinha aqui, essa é uma capela, essa aqui é uma capela que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou dizer uma coisa para você, segredo. Já cantei aí nessas capelas. Em um dado momento da minha vida, fiz parte aí de um coral muito bacana. Na época se chamava
coral Fundap, o coro da Fundap, e hoje se chama Coro da Vila. Está muito mais chique, muito mais sofisticado, porque naquela época vale a pena você procurar Coro da Vila nas redes sociais. Mas enfim, eu cantava nesse coro e tive a oportunidade de cantar nessa igrejinha aí, nessa capela, capela histórica da cidade de São Paulo. Bom, com chuva e tudo, a gente entra aqui agora no Viaduto do Chá, que tem de um lado aqui a Praça do Patriarca, de onde nós viemos. A gente passou ali pelo cantinho da praça para ir em direção à Faculdade de Direito, ao Largo São Francisco. Então a gente passou, aqui é a Praça do Patriarca. Quando a gente chegou a São Paulo, lá já se vão 40 anos, aqui era o ponto final de um monte de ônibus. O nosso ônibus tinha o ônibus que eu costumeiramente tomava para ir para o trabalho, tinha um ponto final aqui. Aqui é a prefeitura da cidade, né? E a gente vai seguir pelo Viaduto do Chá, que é o primeiro viaduto da cidade de São Paulo, o viaduto mais antigo da cidade de São Paulo. Então vamos, e como eu disse, em uma das pontas fica lá atrás a Praça do Patriarca e na outra o Teatro Municipal. No entremeio fica aqui o Vale do Anhangabaú, que a gente está vendo lá embaixo, e que desse lado aqui, eu vou atravessar a rua para mostrar, fica o Vale do Anhangabaú remodelado, né? Que dá para ver aí lá embaixo. Então é um lugar que agora, depois de reformas aí muito criticadas por vários setores políticos, se transformou aí também num centro de um palco para manifestações artísticas e para manifestações políticas. Vem, Vira. E assim a gente vai chegando ao Teatro Municipal. Do outro lado da rua, esse prédio hoje é um shopping, um centro comercial. Era um prédio também histórico daqui da cidade, era o prédio da Light, dos tempos imemoriais, né? E aqui nessa frente, esse prédio cinza, com esse relógio tão marcante que diz que são 9h12 nesse momento, era, quando a gente chegou a São Paulo, o prédio do Mapping, também uma loja na época símbolo da cidade, que passou por maus momentos, gerado por pessoas que até hoje não foram devidamente responsabilizadas. E aqui então o Teatro Municipal, que beleza! Eita nós! Eu vou também para o outro lado da rua para dar uma visão mais ampla. Tem um povo do ciclismo aqui, não sei se são os ciclistas. Tem alguma manifestação de ciclistas também. Bom, vamos andando aqui.
Teatro Municipal, palco das óperas, da semana de 22, né? Para quem não conhece, seria até legal a gente poder entrar lá, mas eu vou só com essa mostra aqui da fachada, já é fica parado um pouco aqui para que você possa acompanhar bem. Aqui embaixo é o saguão, ali, não sei se dá para ver, que tem as luzes acesas ali é uma sala muito ampla em que são feitos recitais menores, né? Eu tive a oportunidade, teve uma época que eles estavam fazendo uma programação de os próprios solistas do municipal fazerem apresentações de músicas populares das suas regiões, né? E eu tive a oportunidade então de ouvir, cantar aqui uma soprano, agora não vou lembrar o nome, espetacular, cantando Canto Alegretense Canto Alegretense lá do Rio Grande do Sul. E a gente segue então o nosso caminho, não sem antes deixar com você o meu amigo, o Irineu Franco Perpétuo, crítico musical e tradutor, amante da música e das coisas da Rússia também. Traduziu vários livros de autores russos. Ele nos fala um pouco sobre o Teatro Municipal. O Teatro Municipal de São Paulo nasceu de um desejo meio jeca, meio ingênuo das elites financeiras paulistas de afirmarem o seu poder, naquela época, no começo do século XX, cada vez mais pujante. Afinal, o Rio de Janeiro, em 1909, já tinha inaugurado a sua cópia da Ópera de Paris e a Pauliceia, cada vez mais desvairada, não podia ficar para trás. Então foi lá, em 12 de setembro de 1911, que dizem que 20 mil paulistanos acorreram à nova casa e criaram aquilo que se tornaria uma característica crônica da cidade, ou seja, o nosso primeiro engarrafamento. O prédio projetado pelo Ramos de Azevedo tinha luz elétrica, o que, na São Paulo de cento e tantos anos atrás, era um luxo absoluto. O Teatro Municipal de São Paulo tornou-se uma espécie de grande sala de recepção da cidade, onde a gente recebia as grandes estrelas internacionais, então onde cantou uma Maria Callas, onde dançaram Nijinsky, Nureyev, Baryshnikov, onde se apresentaram, digamos, Ella Fitzgerald, Duke Ellington. Mas também, para além disso, o Teatro Municipal de São Paulo foi uma plataforma de lançamento de propostas estéticas radicais e arrojadas. Por exemplo, foi o palco primordial de Heitor Villa-Lobos, foi o palco das provocações da Semana de Arte Moderna de 1922. Embora tenha uma vocação primordial para ópera e balé, o Teatro Municipal de São Paulo hoje é uma arena multiuso bastante democrática e aberta não só a todas as manifestações artísticas, mas a toda a população de São Paulo. Bom, a gente viu a corrida do povo, corrida de rua, agora nós vamos ver uma jornada de ciclistas também em homenagem à cidade de São Paulo. Aqui está a largada dessa bicicletada em homenagem à cidade de São Paulo, passeio ciclístico 470 anos. É aí o mote desse grupo que está aqui reunido, ó. Muita banana aqui para dar energia pro pessoal, né? Música, coisa e tal. Então você vê que as manifestações esportivas estão acompanhando aí o aniversário da cidade de São Paulo. Essa nossa aqui do Tutameia, né, Leonora, é uma manifestação cívico-esportiva, né?
Então, vindo do Teatro Municipal, eu vim por essa rua lateral, exatamente para chegar aqui a esse ponto, ao Largo Paissandu, onde fica hoje a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que a Débora Neves citou lá naquele primeiro comentário dela, quando ela falou sobre o pátio do colégio. Ela falou também lá do Largo do Café, da presença da população negra na construção da cidade de São Paulo, e um dos símbolos é exatamente aqui a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que eu acho que dá para você ver aqui com mais ou menos aqui no Largo do Paissandu. Então, do outro lado da rua, então, fica a Galeria do Rock, né? Esse sim, Centro do Desassossego de São Paulo. Galeria do Rock é a meca de quem gosta de música e de produções culturais alternativas, enfim. Bom, a chuva está apertando, não sei se vai dar para a gente seguir, porque é complicado para o equipamento. Se molhar o equipamento, a gente não consegue filmar. Mas vamos seguir aqui até a nossa próxima passagem, saindo então do Largo do Paissandu. A gente vai... Isso aqui é um centro velho, deteriorado. Olha as ruas aqui. Cada rua dessa tem alguma coisa que está sendo remodelada, está sendo reaproveitada, está sendo construído algo novo. Mas ao mesmo tempo a desigualdade está à vista aqui nessa região, como praticamente qualquer região de São Paulo que você vá, né? E aqui então a gente vai chegando a um ponto que virou simbólico para a cidade de São Paulo por causa do Caetano Veloso, né? Que é o cruzamento da Ipiranga com a São João. Nós estamos caminhando pela Avenida São João e vamos entrar na Avenida Ipiranga. Então, de fato aqui estão bar de um lado, bar de outro, farmácia de outro, bar de outro, ou vendas. Tem que estar aqui um monumento ao engraxate. Olha só. Na esquina da Ipiranga com a São João. Gente, eu já estou encharcado aqui com essa chuvinha. Eu espero que o celular sobreviva a isso. A gente está saindo agora do entroncamento da Ipiranga com a São João, da São João com a Ipiranga, né? Vamos passar pela Praça da República e nosso destino então é a Praça Roosevelt. Praça Roosevelt também, um lugar muito especial na cidade. E para falar sobre ela, eu convidei meu xará, o Rodolfo Garcia Vasques, que é fundador, cofundador e diretor do grupo Os Sátiros, que é sediado na Praça Roosevelt. O Rodolfo fez um breve histórico desse local e o que ele representa para o nosso desassossego.
Fala, Rodolfo. Antes de chamar o Rodolfo, porém, só notar aqui, você já deve ter visto, população em situação de rua aqui no centrão da cidade. Alguns conseguiram barracas, mas muitos ficam direto no chão mesmo aqui na cidade. Eu falei antes da desigualdade, a situação do povo em situação de rua aqui em São Paulo. É uma população crescente na cidade, fruto dos anos aí de destruição da economia produzida pelo governo Bolsonaro e encampada, seguida também aqui na cidade, no estado de São Paulo, pelos governadores e prefeitos daqui até agora, mas é uma situação que, apesar dos números que indicam a melhora da economia, não está melhorando a situação desse povo, né? Ao contrário, a gente vê crescente o número de pessoas em situação de rua. E eu volto então aqui e chamo o Rodolfo para falar sobre a Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt é um dos lugares mais emblemáticos da cidade de São Paulo. Mesmo antes da chegada dos portugueses, essa região era o local que marcava o início da trajetória do Peabiru, que era a rota dos indígenas que iam pelo interior de São Paulo, subindo até Mato Grosso e chegando ao território dos Incas. Depois, com os séculos, se tornou uma rota para bandeirantes e também para fazendeiros que trilhavam seu caminho para o interior de São Paulo, para Sorocaba e para o sul do país. Era ali que eles recebiam a bênção, um consolo para poder seguir o seu caminho. Por isso a Igreja da Consolação foi instalada ali, na Praça Roosevelt. Posteriormente se tornou um velódromo. O primeiro velódromo do Brasil foi ali na Praça Roosevelt. Posteriormente, nos anos 50 e 60, a Praça Roosevelt vai ser fundamental para a difusão da Bossa Nova em São Paulo. É ali no Bar Baiuca que vão acontecer os grandes shows de Bossa Nova. É ali também que Elis Regina canta em São Paulo pela primeira vez, nessa região. Depois temos, a partir dos anos 60, 70, a chegada do Cine Biju e o Cine Oscarito, que vão movimentar a cinefilia paulistana, trazendo filmes de resistência durante o período militar. Durante os anos 90, há uma grande decadência da região, mas a partir dos anos 2000, grupos de teatro como os Sátiros e Parlapatões retomam a energia da praça e fazem da praça novamente um polo de cultura, de debate, de política. A gente não pode esquecer também que foi ali, na Praça Roosevelt, que tivemos a primeira parada gay de São Paulo. Aqui nessa rua aqui de baixo, aqui é o Redondo, e logo um entrevistado nosso, um convidado, vai falar a respeito dessa área. Ali onde está aquele carro, logo aquele prédio é o prédio do Teatro de Arena. Nessa rua aqui, onde está a ACL, que começa aqui, essa rua aqui, que é a Rego Freitas, é a sede do Sindicato dos Jornalistas. Então, esse dá uma ideia aí do que é o entorno da Praça Roosevelt, tão bem apresentada a nós pelo Rodolfo do Sátiros. Bom, vamos atravessar aqui, acho que vai dar.
que deu 5 quilômetros. Então, a partir de agora, nós já estamos fazendo uma distância maior do que a percorrida por aqueles caras que participaram da corrida em homenagem à cidade de São Paulo. Então, vamos adentrar aqui a Praça Roosevelt, que virou um palco de todas as turmas. Aqui tem central da polícia, tem pichação. Durante a pandemia foi feita aqui durante o período mais grave da pandemia, foi feita aqui uma homenagem muito tocante às vítimas da Covid, em que o povo aqui das organizações populares aqui do entorno do Bexiga e da Praça Roosevelt fizeram estrelinhas, né? Acho que eram estrelas. E colocaram colocaram nas árvores, em tudo, representando as vítimas da Covid. Eu caminhei por aqui naquela época, também tem um vídeo sobre isso no Tutameia, você encontra esse vídeo no Tutameia. Então as ruas laterais aqui da Praça Roosevelt também são pontos de comércio, são pontos de encontro de artistas, jornalistas, da população desassossegada, do povo desassossegado, que vem para cá para, enfim, trocar ideias, cuidar da vida, curtir a vida, levar a sua palavra para a cidade. Essa rua que está aqui nessa lateral é a Rua Guimarães Rosa. É uma ruazinha pequena que não faz... A rua é tão pequena quanto é gigante o autor que ela homenageia. Por aqui também fica um ponto de encontro do pessoal da democracia corintiana, né? Enfim, a Praça Roosevelt. E lá longe você vê a continuidade do elevado João Goulart, do conjunto, né? Não é a continuidade do elevado, tem um elevado, o elevado faz parte desse conjunto viário gigante. Você vai lá longe e a gente aqui agora vai descer por esse lado, pelo meu lado esquerdo, no lado oposto da Guimarães Rosa, que é o lado onde há mais bares, teatros, escolas. É o lado onde a vida noturna é mais intensa e onde a gente vai encontrar aqui em gravação de vídeo, mas a gente vai encontrar o Teatro Estúdio Eleni Guariba, que homenageia uma importante artista da resistência à ditadura militar e que hoje é dirigido, coordenado por outra figura, não só uma dama do teatro, mas uma dama da resistência, que é a Dulce Muniz. Então estamos passando aqui por vamos descer então aqui para você vai ver nomes que fazem parte da cultura brasileira, os parlapatões, os teatro biju. E aqui, modesto, mas gigante, eu vou chegar mais perto para você ver, está o Teatro Estúdio Eleni Guariba, que agora está só com essas suas janelas de vidro, né? Foi aqui que a gente conversou. Aqui, vamos ver se eu consigo mostrar que a placa Teatro Estúdio Eleni Guariba, Praça Roosevelt 184. Não deixe de conhecê-lo. E tem esses dizeres aqui
que eu vou reproduzir. Dizem que em algum lugar parece que no Brasil existe um homem feliz. Mayakovsky. E também uma mensagem que eles deixam aqui: que as estrelas te iluminem, que a vida te seja leve, que tua mesa seja farta, que tuas dores sejam breves, que a natureza te seja grata, que tenha sempre o coração generoso, que possa sempre fazer o bem e sobreviver ao mal. Poesia e paz. Com poesia e paz, a gente fica com a palavra agora, então, dessa figura iluminada que é a Dulce Muniz. Bom, estamos aqui no Teatro Estúdio Eleni Guariba, na Praça Roosevelt, 184, há 27 anos, que vão ser completados agora, dia 25 de fevereiro de 2024. Esse teatro, desde que nós viemos aqui para a Praça Roosevelt, é um teatro de resistência e de propostas de pesquisa e de homenagens, de pensamento e de memória. É um teatrinho que acolhe no arco da esquerda, eu gosto de brincar e dizer, de Jesus a Pilatos. Então é um teatro que acolhe movimentos populares, grupos de teatro que também não tem sede. A gente acolhe aqui tanto para ensaios quanto para apresentações. Homenageamos muita gente que a gente acredita que são pessoas que iluminam a raça humana. E a gente tem, então, esse teatro que leva o nome da professora e diretora Eleni Guariba, uma militante da antiga VPR, a Vanguarda Popular Revolucionária, que foi barbaramente trucidada na Casa da Morte em 1971 pela ditadura militar, e o corpo de Eleni Guariba é desaparecido até hoje. Esse teatro leva o seu nome não só para homenageá-la, mas também e principalmente para honrá-la. Ela que deu a sua breve vida de 30 anos para lutando pela liberdade, lutando pela emancipação feminina, lutando pelos direitos humanos e, principalmente, tentando construir uma sociedade justa, humanitária e igualitária. O que a gente aprende, o que esses lutadores e o teatro e a arte pode ensinar, propor nos dias de hoje? Penso que ensinar é um termo bem... eu não gosto de usar, mas eu acho que o teatro sempre, desde os tempos imemoriais, e sempre em tempos sombrios, esses em que nós estamos vivendo agora, tem um quê de esperança, a esperança viva, a esperança ativa de Paulo Freire, e de qualquer forma são sombrios. Quando a gente pensa que o povo Yanomami continua morrendo, continua subnutrido, quando tem duas guerras principais, há outras, mas uma já genocida, que é contra Gaza, e a guerra da Ucrânia. Então esses tempos são tempos terríveis para falar de toda a fome, a desigualdade que cresce cada vez mais, não é? Então penso que o teatro, sim, como arte, que é fundamental para que a gente possa compreender o mundo, eu penso que o teatro, como uma arte viva, uma arte que contracena, ele pode propor, ele pode discutir, ele pode mostrar, ele pode explicar, e ele pode, acima de tudo, reunir, congregar pessoas para que a gente tente, juntos, transformar o mundo. Bom dia! Então, já com quase 6 quilômetros de caminhada, a gente chega então à Rua Maria Antônia. Como eu disse,
palco do evento que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia, prédio da USP, né? Que hoje é o Centro Cultural Maria Antônia. Na época, abrigava a Faculdade de Filosofia aqui, né? Hoje é um centro de memória dessa... Tudo isso, ó. Tudo aqui eu acho que dá para ver. Eu vou ver se eu consigo entrar. Lá dentro tem uma placa em homenagem aos que tombaram. Vamos ali, Eleonora. Vou mostrar aqui. Então, aqui dentro, aqui na Faculdade de Filosofia, tem essa placa em homenagem aos que morreram lutando contra a ditadura, 1968, 1994. E aqui, claro, um centro de resistência da democracia, centro de resistência à ditadura militar. E a gente então mostra o outro lado, né? A esquerda, esquerda, direita, o outro lado que são os prédios que formam, o conjunto de prédios que formam a Faculdade Mackenzie. Então aqui foi o enfrentamento entre estudantes desses dois grupos que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antônia, e é sobre ela que nos fala o jornalista, delegado de polícia aposentado e um dos motores do grupo Por Comunas, a torcida progressista do Palmeiras. Ele tem um livro de memórias sobre o que era aqui o Centrão, e fala também da Maria Antônia. Aliás, a gente entrevistou ele por Quitaméia. Tem um vídeo dele bem antigo. Agora bem moderno, ele fez um depoimento aqui pra gente, especial aqui para essa jornada cívico-esportiva. Possamos então e vejamos Marcos Gama, mais conhecido por Gama mesmo. Gama, fala para nós. Rodolfo, é o seguinte, aqui que a gente está na Avenida Ipiranga, aqui tem a Teodoro Baiman e o Teatro de Arena. O Teatro de Arena tem uma história muito grande na música brasileira, né? E também os artistas progressistas começaram a fazer os movimentos aqui, né? E muita gente se revelou aqui no Teatro de Arena, né? E tinha os conjuntos de bossa nova, geralmente 3, né? Grandes, começaram ali e se tornaram famosos. A Maria da Graça, que virou Gal Costa. E em frente ao Teatro de Arena, aqui tinha esse prédio aí, que é o prédio Redondo, que tinha um bar chamado Redondo. Todos esses artistas, que são inúmeros, né? E vinham tomar cerveja aqui. Eu era um colaborador, porque eu gostava desse ambiente, então eu participava ativamente aqui, até como fui até porteiro, recebendo o ticket, né, das pessoas que chegavam no teatro. E de segunda-feira tinha a canja, né, o pessoal fazia show para os estudantes e tudo. E andando aqui a gente vai ver a rua Rego Freitas. A rua Rego Freitas também muito famosa, porque tinha uma gafieira muito famosa chamada Som de Cristal, que o Caetano Veloso, o pessoal, o Roberto Gil, Tom Zé, eles começaram a fazer o tropicalismo nessa gafieira, foi muito interessante também. E do lado de cá nós vamos ver a Praça Roosevelt, que ela era totalmente asfaltada, era um estacionamento enorme, né? Cabia mais de 1000 carros. E o interessante da Praça Roosevelt é que todos os comícios, o último comício principalmente dos candidatos a governador, principalmente, né? E para o presidente da República, eram feitos aqui nesse espaço que antigamente era só asfalto, né? Andando a gente vai, a Rua da Consolação não era aqui grande, larga, né? Era mais estreita, passava um bonde, né? Passava bonde
E a gente andando, vamos entrar aqui na Maria Antônia. Na Maria Antônia é uma rua que vai aqui da Consolação até a Rua Itambé, uma história muito interessante. E também, assim, lembrança que a gente tem do bonde, porque o bonde em Vila Buarque tinham 2 bondes abertos, né? Um saía da Praça Ramos Azevedo, em frente ao MAP, depois Casas Bahia, que hoje está tudo abandonado ali. E ele dava a volta pela Maria Antônia, descia a Angélica, pegava São João e parava lá na Praça do Correio. Então, quando a gente morava bem no meio, a gente pegava um ou outro, né? Era muito interessante. E a Rua Maria Antônia, então, o que eu estava falando, teve um movimento muito grande de 68, que foi aquela briga que o pessoal alegou que foi direita e esquerda, né, dos estudantes, mas não era bem assim, porque o pessoal da UNE estava se concentrando ali na Faculdade de Filosofia para decidir onde ia ser feito o congresso, né? Eles estavam decidindo fazendo o CRUSP lá na USP, tudo. Não tinha nada a ver com o Mackenzie. O Mackenzie também tinha vários diretórios em várias faculdades, e tinha um diretório central lá que era dirigido pelo Lauro Gomes, foi até secretário do Monturo, tudo, já morreu. E ele era amigo do Zé Dirceu, que era o líder ali, né? Então não existia esse negócio de direita e esquerda. É lógico, o Mackenzie é conservador, né? E do lado de cá, o pessoal mais da esquerda. Mas quem provocou toda aquela treta foi o CCC, o pessoal que se infiltrou no Mackenzie, né? Se infiltrou no Mackenzie e depois aquela briga toda, provocaram, acabaram matando o Zé Guimarães quase na minha frente, que eu morava ali na Rua Doutor Vila Nova, que a Rua Doutor Vila Nova, você passa Cesário Mota, aqui a primeira travessa até a Doutor Vila Nova. Eu tinha um bar na época chamado Calabar, e descendo tinha a quitanda, onde eu presenciei o Chico Buarque compondo o Leolá, quer dizer, ali todos os artistas iam na quitanda, era uma quitanda que vendia batida, só tinha em Pinheiros e ali batida, então é uma coisa muito interessante, uma história muito folclórica, né? E depois, voltando para Maria Antônia, e houve toda aquela morte do menino, foi fuzilado lá do prédio do Mackenzie, lá em cima, né, o segundo prédio, que acertou o menino, morreu, e aí foi feita aquelas passeatas pela cidade, o pessoal se revoltou. Então eu lancei um livro chamado Vila Buarque, que conta todas essas histórias, a minha participação, né? E eu vejo então os debates que eu faço, tudo aí, é que não houve assim esse negócio de direita e esquerda, foi o CCC que se infiltrou aqui no Mackenzie, né? E deu toda essa treta aí. Com quase 7 quilômetros de jornada, de caminhada aqui, desde lá o centro velho da cidade, a gente está agora passando pelas laterais, logo e à frente, o Cemitério da Consolação. Foi o primeiro cemitério da cidade de São Paulo, onde foram colocados os restos mortais das elites de São Paulo, né? Bom dia. A gente vai aqui pela lateral do prédio, né? E vai chegar então à Rua da Consolação. Bom dia, bom dia. Bom dia. Aqui o povo em situação de rua. Vai caminhando aqui pela cidade, então. Aqui são obras do metrô. O metrô crescendo, se espalhando pela cidade. Na verdade é muito pouco, né? Tem muito pouco metrô por quanto que São Paulo necessita. Mas, enfim, melhor que nada. Aqui sim, então essa é a Alameda aqui da parede da frente aqui do Cemitério da Consolação. Nós vamos fazer então, enveredar uma subida forte aqui, subida da Consolação em direção à Avenida Paulista. A chuva está aumentando,
Acho que eu vou ter que proteger o celular agora. A gente segue aqui, então, do Cemitério da Consolação, em direção à Avenida Paulista. E para falar sobre a Avenida Paulista, eu convidei uma militante das lutas populares, a professora de semiótica, Lucy Skromov, que sabe tudo sobre o desassossego do povo, sobre o uso da cidade, dos territórios, como palco para as manifestações populares, para as manifestações em defesa dos interesses da população. Como insurgente que sou, durante a história da minha vida, ocupei uma série de lugares de protestos políticos. O Vale do Anhangabaú, por exemplo, era o palco favorito na minha juventude, que coincidiu com a Guerra do Vietnã. Mas a insurgência migrou do Vale já a partir das diretas já para a Sé, que passou a ser um palco de construção e fortalecimento do PT, do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, podemos dizer que as grandes falas ocorreram lá, até que os insurgentes começaram a subir para o centro do poder político financeiro do país, que é a Avenida Paulista, o que sinalizava já uma nova correlação de forças. Ali, as greves deram a cara para bater. Elas não só deram as caras, como também aconteceram grandes e fortes protestos. E eu me lembro mais recentemente de 2013, com o aumento da tarifa de ônibus, aqueles 20 centavos difíceis de serem negociados na gestão Haddad, que acabou evoluindo para contestar contra a Copa em 2014. E passou, então, a partir daí, a Avenida Paulista, a ser um palco definitivo de protesto. Agora, nos últimos tempos, vamos relembrar isso. A Avenida Paulista, que sempre foi um palco nosso, digo nosso no sentido das esquerdas, passou a ser disputado ideologicamente. E quem vai tentar usurpá-lo? A extrema-direita, os bolsonaristas, que começaram a não arredar pé da Avenida Paulista. Mas, diferentemente das esquerdas, que sempre escolheram o vão do MASP como seu ponto de concentração, ainda que tenha sido deslocado algumas vezes e tal, para esse ponto de concentração para a Praça Oswaldo Cruz, a extrema-direita não fez isso. Ela privilegia o prédio da Fiesp, Ciesp, SESI, ali próximo ao Triângulo MASP, porque ela se entende melhor com a língua dos poderosos. E o que se percebe é que, nesses momentos agora de polarização gerada pela guerra na Palestina, esse local da Fiesp abriga também os sionistas. É visível a disputa entre as forças políticas aí nesse momento. E ocupar a avenida passou a simbolizar o poder. Então, interessantemente, as passeatas que saem dali do MASP, à sua esquerda, quando elas alcançam um número grande assim de pessoas, elas exibem por si só o poder das bandeiras que elas defendem, percorrendo toda a avenida. E mesmo que as passeatas desçam a Consolação rumo à Praça Roosevelt,
a gente percebe que o clímax do protesto sempre se dá mesmo na avenida. Então, os atos, por exemplo, pela Palestina, têm saído 99,9% do vão do MASP. E essa Palestina que a gente quer livre do rio ao mar mostra bem essa polarização que existe ali, que nós tivemos, inclusive, num dos atos, que nos restringir em termos de horário e local, porque os sionistas iriam se apresentar a partir de determinada hora, segundo a polícia, lá na Fiesp, em frente à Fiesp. Então ficou muito caracterizado isso do confronto. De todas as maneiras, nós fizemos, ultimamente, um ato que eu vi como muitíssimo importante, que foi o ato pelas crianças palestinas, as crianças mortas. Foi uma homenagem a essas crianças. Nós fizemos esse ato porque, ainda que a mídia seja vendida, ainda que a mídia esteja na mão dos sionistas e tudo mais, é inegável a morte dessas crianças. Eles podem falar o que quiserem a respeito disso, mas não podem negar as 10 mil mortes infantis e o que isso vem a significar. Então, veja bem, nós fizemos assim, colocamos para simbolizar essas crianças mortas nos bombardeios feitos por Israel, sapatinhos, centenas de sapatinhos, que ficaram expostos com sangue, que na verdade era o guache, né? Respingando, e como se fosse assim, completamente abandonados. E por que fizemos isso? Nós nos baseamos, na verdade, num ato realizado em Madrid por uma organização feminista que contestava a violência contra as mulheres e o feminicídio. Os sapatos, elas colocaram no chão, com uma certa distância, numa praça, e eram todos rosa. Essa organização criou essa performance baseando-se na história do sapato da Rosa Luxemburgo. O sapato que a Rosa Luxemburgo perdeu quando ela foi executada em Berlim e os seus algozes arrastaram-na para um canal para dizer que ela tinha sido morta afogada. E nesse meio caminho, o sapato, ela perdeu um sapato. Arrastavam-na e esse sapato foi perdido e posteriormente encontrado, e ele virou um ícone do feminismo. Então, essa exposição de sapatinhos infantis abandonados no calçadão aí da avenida, MASP, em frente ao MASP, impactou tanto o grande público, trabalhadores e transeuntes, gente que ia lá comprar, gente que estava com turista, mas impactou muito mais do que qualquer publicação de mídia ou mesmo discursos bem elaborados. Porque um sapato abandonado, pensem comigo, sugere que alguém o vestiu, e nesse caso, uma criança. E, uma vez abandonado, sobrou um vazio a ser preenchido. E de que forma? O leitor, porque quem está como espectador acaba lendo a situação. Isso a gente chama de leitura. Ele está lendo a situação e ele vê que dentro daquele sapato tinha uma criança. E, pela quantidade de sapato que tinha ali, não tinha uma só criança. Tinha muitas crianças. E, fatalmente, ele deduziu que houve um massacre de crianças. Pois é, muitos sapatos. Alguns virados,
outros pelo avesso, outros manchados de sangue, o baixo que eu falei, que eu já citei, distantes um do outro, como se as crianças tivessem corrido com medo. E evidentemente, aquela bandeira da Palestina por perto, não tinha como não levar o espectador, o visitante ali, à conclusão de que se tratava de crianças da Palestina, daquele país. Daí, relacionar o massacre com o Estado de Israel foi um passo. O passo dado adiante. E as pessoas se aproximavam da gente e comentavam o que, para nós, era o óbvio. Mas para elas, era uma descoberta. Falavam, mostrando assim uma intimidade conosco e com a causa palestina, como se nós fôssemos testemunhas da sua descoberta. Eu nem sei que palavra que eu usaria, de fato, para expressar essas reações às quais eu assisti e que nos surpreenderam, a todos, com certeza, porque foi realmente incrível. Tinha gente com lágrimas nos olhos, falando da morte das crianças. Então foi mais do que o esperado. Bom, claro está que esse é um resultado, né, que houve um todo que levou a esse resultado. Mas a Avenida fez o papel dela, fez a parte dela. Ela tem uma linguagem, ela falou sobre a Palestina, na linguagem dela. E isso deu visibilidade ao genocídio. Eu vejo, particularmente, como semioticista, as coisas assim. Os lugares, eles próprios têm a sua linguagem e ajudam a desvendar a problemática em cada manifestação de lutas que surgem. Então, se é na Sé, a Sé tem sua linguagem. Se é na Paulista, a Paulista tem outra linguagem. Mas sempre vai desvendar. E a gente está ali para assistir. E por vezes, a gente assiste a espetáculos inéditos. Muitas vezes, e aqui eu quero parodiar Camões, nunca dantes navegados. Obrigada por me ouvir. Então chegamos, enfim, à Avenida Paulista, que é a grande artéria das manifestações, como a Lúcia Skromov pontuou aqui. A chuva nos pegou com força no meio do caminho e nós chegamos até a fazer um encerramento falando, nós vamos até a Avenida Paulista, a gente vai de qualquer jeito. Fomos para o finalzinho da Avenida Paulista, que é do outro lado da Rua da Consolação, e lá a gente gravou essa, seria a mensagem de encerramento. Mas eu passo aqui um trechinho dela. Bom, depois de 8,1 km de jornada nesse dia em homenagem à cidade de São Paulo, chegamos enfim ao nosso ponto final aqui na Avenida Paulista, sobre a qual a Lúcia falou de forma tão empolgada. Vou mostrar um pouquinho aqui onde a gente está no fim da Avenida Paulista. Muita gente fala, o fim da Avenida Paulista se refere lá para São Oswaldo Cruz. Lá é o começo, que eu falei logo no início desse vídeo, né, que a numeração, o início das ruas é contada a partir do lugar mais próximo lá do ponto zero na Praça da Sé. Mas a chuva se foi, pelo menos por enquanto, então a gente pode trazer para você imagens aqui dessa avenida, que é a artéria por onde flui, né,
as granas, o dinheiro, mas também por onde passa a miséria, e por onde passa a luta, e por onde passa a resistência. Mostrando um pouco aqui Hoje, como dá para ver, a Paulista está fechada ao trânsito, aberta ao público. Artistas populares, artistas de rua, estão sempre aqui na esquina lá, o cara faz uma estátua viva, né? São eles, os artistas de rua, que ajudam a iluminar aqui a passagem por essa avenida. Bom, a gente está aqui, enfim, na Avenida Paulista, depois de quase 8 quilômetros de caminhada, e eu vou mostrar para você aqui um videozinho para que dê para compreender melhor o percurso que a gente trilhou até chegar a esse momento. Bom, estamos chegando ao MASP, que é o nosso destino, é o marco de encerramento dessa nossa jornada. O MASP, que é um patrimônio do povo de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, né? Pelo acervo que reúne, por tudo que ele traz, né? Para a nossa cultura brasileira e para o mundo, né? Acho que é uma doação que o Brasil faz para o mundo, a existência desse MASP. A gente vai fazer um abraço ao MASP aqui, um abraço caminhado para chegar até um evento que está acontecendo aqui no vão do MASP, que é palco sempre de encontros, de manifestações artísticas e de manifestações políticas, manifestações da resistência. A gente vai fazer esse abraço aqui caminhado, descer essa lombinha aqui encharcada, é tricky, né? É complicado, né? Porque ela tá bem escorregadio aqui. Então a gente vai fazer a volta ao MASP. E a gente termina aqui então a circunnavegação do MASP, e a gente encontra uma manifestação em homenagem, em memória às vítimas de Brumadinho. Agora está o aquecimento para o ato. Ó,
Aqui começa o aquecimento, o ato, está lá a marcha, a placa diz, a sirene não tocou, a sirene não tocou, 272 vidas ceifadas, queremos justiça, justiça por Brumadinho, é o que pede essa manifestação. As fitas aqui trazem os nomes de cada uma das vítimas. 272 pessoas mortas quando a barragem, com o resultado da quebra da barragem em Brumadinho. Vamos puxar, puxa aqui, levanta um pouquinho aqui para mostrar. Aqui, por exemplo, está Reginaldo da Silva. E são muitos. Eliane de Oliveira Melo. Aqui. Valdeci de Souza Medeiros. São centenas. 272 vítimas, homens, mulheres, crianças. A tragédia que hoje completa então 5 anos. E assim, com essa homenagem, com essa manifestação de resistência, com essa manifestação por justiça, a gente vai encerrando aqui essa nossa jornada cívico-esportiva. A gente vai então encerrando esse vídeo. Queremos agradecer a participação de todos e todas os convidados, convidadas que deram um toque especial a essa jornada de desassossego, né, aqui do Tutaneia, de memória, de lembrança, mas principalmente de presente. Um presente que continua sendo de luta e também não podemos deixar de ter aqui nesse registro a palavra da Eleonora, que ficou em silêncio quase o tempo todo e que vai nos falar então um pouco da sua visão. O que é esse São Paulo, essa São Paulo, por onde nós percorremos, né, que foi o nosso palco dessa jornada e que tem sido cenário para tantos momentos importantes da vida do Brasil. Bom, o que eu posso dizer é que em cada marquise, em cada vão, em cada pedacinho que não chove, tem uma pessoa morando, vivendo. Morando não é certo, né? Tem uma pessoa ali abrigada, e a cidade está muito, precisando muito de abrigo, precisando muito de moradia, precisando muito de atenção. A cidade está abandonada e a gente espera que isso mude esse ano, porque essa situação contrasta, né, muito com toda a história conta, né? Também o Rodolfo falou de lixo dessa cidade tão cheia de riqueza e tal, mas o que a gente vê é basicamente pobreza, né? Angústia, né? Vontade de ter um espaço, de ter um abrigo, e as pessoas que estão na rua estão sempre abraçadas aos seus cachorrinhos, e é triste, e a gente espera que essa situação mude. Tchau, pessoal. Yeah.